Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência no nosso minicast, já roda o vídeo aí pra gente. Os líderes para a próxima geração, eles estão lá. Tem decadência, porque o que acontece? Você monta essa monarquia do rei filósofo, o primeiro problema que ele fala é que os militares não entendem por que ficar estudando harpa 10 anos, ou por que ficar contemplando lendo a Ilíada tantos anos, e eles tomam poder. E aí o regime militar, ele ainda é muito virtuoso, porque ele tem disciplina e honra, só que ele padece de um problema educacional forte, porque o cara não tá preocupado em formar o mais sábio, mas só na honra e tal. E aí o regime da timocracia, que é o regime militar, que é o do peito, vai dando lugar pro regime, o cara pensa assim, papai era um grande soldado, Band of Brothers, mas tem um jeito mais fácil de governar os outros que é o dinheiro. Eu pago, o cara obedece. Aí Platão fala que aí o regime vai virando uma oligarquia, que é o governo de quem tem mais dinheiro. E aí ele fala que a oligarquia ainda tem muita virtude, porque, sei lá, pra montar uma empresa, muitas pessoas que acompanham aqui são empresários, pessoas que passaram por isso, talvez saibam a quantidade de virtude necessária. Só que ele fala que a oligarquia tem dois problemas endêmicos, que é, aqueles guardiões que você mandou embora, os militares, meio que eles mantinham a segurança pública, entendeu? Segundo problema, se o dinheiro é o valor último, porque aí tem outro ponto do governo ideal pra ele. A monarquia do rei filósofo, a sociedade, pra ela funcionar, a sociedade tem que estar direcionada, guiada por essa ali, para que o maior valor seja espiritual. Se o maior valor não é espiritual, vai começar a desabar. Na timocracia, o governo militar, o maior valor é a honra. Só que na oligarquia, o maior valor é o dinheiro. Se o maior valor é o dinheiro, tem pessoas que não têm, natural, né? E as pessoas que não têm começam a ressentir as que têm. Esse cara tem ou não tem. Só que quem protege as pessoas que têm dinheiro, as pessoas que não têm dinheiro querem subtrair delas? Os militares, os guardiões, os policiais. Só que os oligarcas, para tomar o poder, mandaram os militares pastarem. Então o que acontece? Agora você tem um conjunto de gente com muito dinheiro, muita gente com inveja do dinheiro delas, e agora não tem lei e ordem para segurar. Resultado, Platão fala, começa o crime, e aí quando o crime começa a escalar, as revoluções vêm, e aí agora a democracia toma conta. Quando a democracia toma conta, ele fala que a democracia é o regime em que o maior valor é o prazer, que é assim, papai era um grande empresário, mas eu descobri que tem uma coisa mais fácil que ganhar dinheiro. O que é mais fácil que ganhar dinheiro? Prazer? Gastar. Gastar é mais fácil. Filhão, toma aqui a chave do carro, não preciso construir nada. Que é o prazer. Resultado, sexo, bebida, festa. E aí ele fala, democracia é o regime do prazer. O maior valor passa a ser exatamente como você falou, o prazer. E aí com o prazer como maior valor, é o governo da vontade dos grupos. Esse é o meu grupo de interesses, essa é a minha vontade individual. Então a sociedade perde coesão. Aí ele fala que piora a música, que ele fala que vira só batida. E as pessoas não têm mais paciência pra harpa. E elas só ouvem batida. Platão fala isso? Fala isso. Não é possível. Sim. Platão já falava isso? Sim, ele fala que a dieta Meu vai Deus, perder. Ele tá descrevendo o Brasil 2025. A dieta, tô descrevendo muitas coisas que já aconteceram em muitos lugares, né? A dieta fica sem proteína, os homens ficam fracos, a música vira batida e os grupos de interesse começam a se matar pra ver quem que vai tomar o poder. Como todo mundo quer tudo de graça, o tirano aparece e oferece pras coisas prosperidade sem sacrifício, gratuita. Lá, viu? E as pessoas abrem mão da única coisa que sobrou pra elas, que é a liberdade, em troca de free stuff. Quando elas abrem mão disso, o tirano estabelece o reino da morte. E aí o maior valor, e aí é diabólico o governo. A analogia que os cristãos vão fazer é que a tirania e o governo luciferino são a mesma coisa. É o demônio, na analogia cristã, é o governo de Deus e o governo do demônio. É o oposto literal. Bom, pessoal, estamos aqui com o Bruno Souza, vamos falar um pouquinho sobre esse vídeo aqui. Antes de iniciar, Bruno, deixa eu colocar ali o Platão, né, veio falando dessa sequência aí, eu não sei se ele devia estar na Bíblia como um dos profetas, porque acho que ele profetizou o que está acontecendo no Brasil aqui, mas queria ver de ti, assim, um pouco da tua opinião em relação a isso, o que tu pensa, como é que tu está vendo a situação atual, como é que tá a coisa? Complicado realmente. O Brasil vive um momento de exceção, é um momento muito complicado. Até conversávamos aqui antes em off que as pessoas estão perdendo a sua confiança nos meios institucionais convencionais, ou seja, os poderes tradicionais da República, que são o judiciário, o executivo e o legislativo. Quando as pessoas começam a perder a sua confiança nos meios tradicionais, nos poderes tradicionais, nos meios convencionais de resolverem os conflitos, as pessoas começam a ficar mais adeptas ou mais abertas a outros meios, os meios extraordinários, ou seja, a violência política, a violência física. Então, o que nós estamos chegando perto, nos aproximando, é de um momento muito complicado. E, pasmem, na minha opinião, o maior causador disso hoje é justamente o discurso daqueles que dizem querer proteger a democracia. Ou seja, em nome de defender a democracia, eu suspendo o ar que mantém as pessoas vivas, ou seja, a possibilidade de debater. Para não haver mais incêndios, então eu vou acabar com o oxigênio. Para não haver mais disputas de facções, eu suspendo, então, a possibilidade do debate. Ou seja, é o tradicional querer
para defender a democracia e acabar com a própria democracia. Quem está fazendo isso hoje é o regime PT-STF, que não suportam as críticas, não suportam o livre debate, então tentam sufocar os nossos meios de debates e mais, os meios tradicionais de contestação. Porque hoje, se alguém se vê incomodado com uma decisão do judiciário ou do STF, que hoje o STF avoca tudo para si, apesar de ser uma corte que deveria ser extraordinária, começou a se tornar uma corte ordinária, para quem você recorre? Quem confia no STF? Alguém diria que o STF não é um poder político? Então, se você, por exemplo, se você tem um grupo de pessoas, como nós temos hoje, que foram condenadas por um poder que você não considera mais um poder neutro, considera um poder político, e você não tem a quem recorrer, então o que resta às pessoas? Não tem mais os meios convencionais de contestação. E a própria República se baseia justamente, além da divisão, da separação dos poderes, nos meios de contestação também. O cidadão tem que ter uma cidadania contestatória. Isso não existe mais no Brasil. Então, os meios não tradicionais, não convencionais, extras institucionais, começam a se tornar mais opções mais aceitáveis. Eu não defendo isso, obviamente, mas me preocupa muito que nós estamos caminhando para essa direção. Olha que essa reflexão, que interessante, porque quem deveria ser o guardião da justiça no Brasil é justamente o Supremo. Sim. E o Supremo hoje está sendo desacreditado pela sociedade. Pelas suas decisões. Né? Pelas decisões que vem tomando. Então, justamente é uma reflexão muito inteligente e para pensar até um tanto quanto perigosa para a sociedade, porque se tu não tens respaldo ou garantia de da instituição que deveria garantir os direitos, ela não está só não está garantindo os direitos, como também está agindo a oposição das situações reais, ou seja, está indo contra o óbvio. Então, é muito provável que a sociedade como um todo ou comece a não usar mais as instituições de direito para querer os seus próprios direitos e comece a usar outros caminhos, né? Até porque a sociedade começa a se ver embretada, né? Começa a se ver encurralada. O STF hoje em dia é politizado e acabou se tornando uma casa de salvação para tudo que é corrupto ou faccionado no país. Então, não tem como recorrer ao STF. Então, tá bom, vamos recorrer então à OAB, porque a OAB sim vai nos socorrer e é um meio institucional também. Mas a OAB acabou de dar uma declaração dizendo que está com o STF até debaixo da água, então não tem mais a OAB. Então vamos recorrer ao Executivo. Mas aí o Executivo também é quem nomeia os ministros do STF, quem indica pelo menos os ministros do STF. Então também não dá o Executivo. Então vamos recorrer ao Legislativo, porque certamente o Legislativo, como Casa do Povo e como representante maior entre os poderes da pluralidade da população brasileira, vai nos socorrer. Não, mas aí o que acontece é que o Hugo Mota, ele tá algemado pelo próprio passado. Então, se ele faz alguma movimentação, os juízes movimentam também algum processo dele, ele vai ter que se ver com a justiça lá na frente. É uma chantagem ali, então também não tem o Legislativo. Então, para quem que eu recorro? Vou falar nas redes sociais, vou publicar nas redes sociais, vou ali me manifestar minha indignação. Não dá mais pode. Também. O STF acabou de tornar nulo o artigo 19 do Marco Civil da Internet. E agora começou a autocensura nas redes. Então, também não tem mais na internet. Então, como é que eu exerço a minha cidadania contestatória, que é imprescindível para uma república? Não é mais? Essa questão da internet, esse movimento que a gente estava vendo aí nos últimos anos, é justamente a última saída que a população tinha para recorrer, né? A última voz, o último espaço, a última coisa que ele... É onde pessoas que jamais se colocou na internet para falar, para defender alguma coisa, poderia aparecer, né? Então, muitas pessoas, a gente vê a quantidade de pessoas que se defendiam, né? Independente de partido ou não, mas que defendiam e podiam estar na frente, né? E hoje, simplesmente... Depende do que tu vai falar. Tem que cuidar, qualquer coisa. E aí a gente vê o Flávio Dino, por exemplo, que estava semana passada lá no Gilmar Palusa, lá em
em Lisboa, né, o Fórum de Lisboa, ele dizia, não, mas a internet não gosta das redes sociais, porque as redes sociais fazem mal. Na verdade, quando ele diz uma coisa dessa, ele está dizendo que ele não gosta das pessoas pensando e se expressando. Dando opinião. Porque o que a internet não é as redes sociais não é um ser, um indivíduo, olha, você é a rede social. Ela não está materializada em uma pessoa, ela não está individualizada. O que são as redes sociais? É uma arena onde cada um expressa as suas ideias. Então, o que ele não gosta é da livre expressão do pensamento. Ah, Bruno, mas tem que ter moderação, não pode ser assim. Mas, gente, já é moderado. Eu, por acaso, posso defender estupro nas redes sociais? Eu, por acaso, posso publicar sobre pedofilia? Eu, por acaso, posso defender terrorismo? A não ser que seja o Hamas, aí pode. Terrorismo do Hamas tá liberado. Mas eu posso? Não posso. Então, já existe moderação. Quem fala que a internet precisa de moderação não entendeu ainda. Não é mais sobre moderação agora. Agora é sobre controle. Porque os crimes que nós nos preocupamos, pedofilia, incentivo à violência, tudo isso já é crime. Não precisa de nada, já é. Se alguém fizer isso nas redes sociais, será punido. O que nós estamos falando agora é sobre controle. E isso é muito preocupante. Bruno, essa visão que ele trouxe no vídeo aqui, que ele vem trazendo desde a monarquia, né? Traz a monarquia, depois para militares, democracia, oligarquia, democracia, que é onde dizem que a gente está hoje, aqui no Brasil, né? E continuando essa decadência, o próximo passo é tirania. Eu achava isso alguns anos atrás um mundo meio distante do Brasil chegar nesse nível. Hoje eu já tenho minhas dúvidas. E o que me levou a pensar, a trocar esse pensamento, é claro a situação que a gente está vivendo, mas eu tive a felicidade, ou para alguns, infelicidade de estar em Cuba, conhecer um pouco lá como é que é a vivência da população. E eu tive a oportunidade também de estar na Venezuela, na época ainda do Chávez. Também conheci um pouco, em função do meu trabalho ali de exportação, né? A gente viaja para outros países, é obrigado. Então, tu acaba vendo coisas ao redor do mundo, e nesses países que eu citei, e China eu já fui diversas vezes também. Então, que me fazem pensar, cara, antigamente o Brasil, essa ideia de tirania, de soberania, de um só poder, era meio distante. Hoje em dia, em função do que eu já vi nesses outros países, eu vejo muita coisa que se assemelha. Tu que é um cara que está mais anos na política, que está nesse meio também, tu enxerga essa luz negativa no fim do túnel? Tem essa possibilidade do Brasil se encaminhar para esse lado, ou é uma coisa ainda muito distante da nossa realidade? Não, sem dúvida tem. Eu não estou aqui falando isso como alarmista e nem alguém com uma visão, apenas alguém porque eu tenho uma visão de direita, nada disso não. Mas é porque a história da humanidade é essa, né? Essa tipologia das formas de governo, não foi só Platão que fez, nós temos o próprio Montesquieu também elaborou a tipologia das formas de governo. Isso é algo bem tradicional e é feito baseado na experiência passada, na observação dos ciclos históricos, né? Não necessariamente eles se repetem, eles irão se repetir, ou não necessariamente nessa ordem, mas a história mostra que esse tipo de situação acontece, né? Antes da Europa cair no abismo do nazismo e fascismo, nos anos 20 e depois 30, com o nazismo na Alemanha, a Europa vivia o que é chamada a época bela, né? Nem passaporte existiam, porque as pessoas circulavam livremente, era uma impressão de uma paz eterna e duradoura. Finalmente os conflitos estavam resolvidos, pelo menos essa era a percepção das pessoas. Ninguém imaginava que nós seríamos uma Alemanha caindo em uma ditadura, uma Itália caindo em uma ditadura. Isso acontece, é natural. E períodos de caos também trazem grandes momentos de um terreno fértil para autoritários, né? Não necessariamente ditadores, mas autoritários, né? Então, o Brasil passa, sem dúvida, por um momento muito deste tipo, com uma população extremamente polarizada, e
Enfim, isso é claro, né, para quem vive no Brasil, que nós estamos em campos, ou eu penso aqui, ou eu penso do outro lado. Eu sou uma dessas pessoas, eu sou polarizado, né? Mas, então, existe um estudo muito interessante em sociologia em que analisa justamente essas sociedades polarizadas, né? E como que as ditaduras, elas deixam de existir e elas dão vez a regimes autoritários. No começo do século XX, eram por golpes geralmente por golpes de Estado e regimes militares, e os militares tomando o poder. Isso vai, mais ou menos assim, isso acontece no Uruguai, na Argentina, no Brasil, isso vai acontecendo ao redor, no Chile, vai acontecendo até em determinado momento onde a democracia começou a deixar de existir por outros meios. Não pelos regimes, não por golpes militares, mas pela própria democracia. Isso aconteceu na Venezuela, por exemplo. O Chávez, ele venceu eleições. Ele foi retirado da prisão pelo então presidente, achando que controlaria o Chávez. E o que aconteceu foi que o próprio Chávez venceu a eleição e colocou o ex-presidente no ostracismo e nunca mais saiu. Isso acontece ao redor do mundo. Então, ele aumentou o número de ministros na Suprema Corte venezuelana para conseguir ter o controle da Suprema Corte. Então, a democracia, ela morreu pelos próprios meios da democracia, né? E por que aconteceu isso? Mas então as pessoas desses países onde isso aconteceu não valorizam. Aconteceu isso na Turquia, por exemplo. E as pessoas não valorizam mais a democracia. Não é isso. É que em sociedades extremamente polarizadas, as pessoas gostam da democracia. Elas entendem como um valor importante, mas elas preferem antes ver o grupo oposto fora do poder, mesmo que isso custe a democracia. Então elas gostam da democracia, mas antes elas querem derrotar o grupo oposto. Então elas aceitam tudo o que o líder de um espectro político faz em nome da derrota do outro grupo, mesmo que seja você dar um bypass na democracia, né? Você usar meios não convencionais. Então hoje as democracias, é muito difícil uma democracia hoje acabar pelos meios por golpe militar ou porque alguém tomou o poder. Não é assim, é pela perversão da própria democracia. No Brasil, isso está acontecendo justamente agora. O Supremo toma decisões obviamente ilegais dia após dia, e nós temos metade dos brasileiros que fecham os olhos. Mas esses brasileiros não gostam de democracia? Se perguntar para eles, provavelmente eles vão dizer que gostamos, é um valor importante, mas a gente tem que controlar os bolsonaristas, né? Esse pessoal é muito doido, é um momento de exceção agora, não, é só para pegar esses caras aí, não, se a gente deixar eles livres, eles vão saber o que eles vão fazer. Aí vai lá o Supremo toma mais uma decisão, encarcera por 6 meses o Felipe Martins lá porque acha que ele foi num voo para não sei aonde, ele nunca foi. Não, mas prende o cara porque vale a pena. Aí vai lá o Alexandre de Moraes, proíbe o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro de ser testemunha de defesa do cara. Isso não existe, mas manda prender o cara. Vai lá o STF diz prisão preventiva na Carla Zambelli. Mas a Carla Zambelli é uma doida mesmo, então prende ela lá, não tem problema. E assim a democracia morreu. Porque o outro lado diz, não, beleza, porque é contra eles, então vale a pena. Pode, porque é da turma que eu não gosto. Eu acho que tem muita gente que diz isso, não, prende mesmo a deputada lá, mesmo que não tenha respaldo, que diz isso, e que assim, até gosta da democracia, mas antes odeia a deputada. E aí a gente está se tornando um regime dos juízes, uma juristocracia. O problema dessa turma que vai permitindo os ministros a fazerem isso, os juízes a fazerem isso, é porque eles acham que controlam o chicote, o bastão, porque hoje o bastão está batendo nos adversários. Só que eles não entenderam ainda que eles não controlam o bastão, que eles não controlam o chicote. Daqui a pouco o chicote vira para eles, e aí eles vão, meu Deus, como assim? Não, peraí, mas e a democracia? E as leis? E o regime democrático de direito? Aí já foi, meu amigo. Aí já foi. Tem uma frase famosa de um pastor, do Martin Niemöller,
na Segunda Guerra Mundial, que ele dizia que, primeiro vieram pelos comunistas. Mas como eu não sou comunista, eu não falei nada. Depois vieram pelos judeus. Mas como eu não sou judeu, não falei nada. Depois vieram por mim. E aí não havia mais ninguém pra gritar. Aí me levaram. Me levaram. Então é isso. Cara, quando você estava falando, eu estava pensando que quando falam da direita, eles sempre falam da extrema-direita. Porque a direita é extrema, a extrema-direita. Nunca vi ninguém falar em extrema-esquerda. Não, aí não tem, aí é tranquilo, né? Olha, eu vou te dar um exemplo agora. Este é meu braço esquerdo e esse é meu braço extremo direito. É isso aí. Então, eles usam de artifícios ou ferramentas criadas para justificar os próprios atos. Né? E tu chegou a falar em perversão da própria democracia. Que a democracia vai se perdendo pela própria democracia. E ali, Platão, no livro dele também comenta, que o fim da democracia, ele traz alguns aspectos como a troca da liberdade do povo em detrimento a benefícios. Né? E também ele fala que ele prega uma prosperidade sem sacrifício, ou seja, aquela história de agora todo mundo vai comer picanha, ou a troca agora todo mundo vai ter benefício. Nós temos hoje, o Brasil tem 27 estados com a capital. Então, tirando, nós temos 26 estados, desses 26, 12 tem mais bolsa do que CLT, cara. Então, 49, quase 50% é mais bolsa do que CLT. Então, é isso que eu digo. Tá encaminhando para o fim da democracia, o quê? É mais troca de liberdade. Nós estamos cada vez mais na internet, cortando liberdade em detrimento a benefício. Eu ganho o meu benefício e aí, em detrimento a isso, eu não preciso trabalhar porque eu tenho a bolsa e não preciso CLT. E essa troca, cara, e é por isso vai gerando que a democracia, isso o Rafael tá falando particularmente, eu não sou a favor da democracia, e explico por quê, em países como o Brasil, porque a democracia, todos os votos têm o mesmo peso. E acontece o seguinte, nós vemos em países como o Brasil, que tem metade dos estados com bolsa, que o cara não precisa trabalhar, não precisa estudar, não precisa fazer nada, e ele recebe por isso, ele vai querer que isso mude? Ou seja, eu vou cada vez votar mais em partidos que estão a esse favor. E isso vai contra o crescimento da sociedade, vai contra o crescimento do país. E essas pessoas, hoje, querendo ou não, são as que têm o maior número de votos. Afinal de contas, a classe C e D é muito maior do que a classe A e B. Então, eles vão ter muito mais votos, vão querer que o sistema continue dessa maneira, então a coisa vai se perpetuando. Então, a democracia acaba dando os mesmos direitos para diferentes intelectos. Então, uma pessoa, me desculpa, o Bruno foi assistente social, viu o estado mental psíquico das pessoas de rua. Não pode querer comparar isso com uma pessoa que tem um certo nível de estudo. E gente ganhando bolsa, pedindo dinheiro. E o Bruno falava assim, quer trabalho eu tenho? Não. E aí que eu te digo, e esse cara tem o mesmo direito de voto de uma pessoa estudada, que entende um pouco mais de economia, entende das coisas da sociedade, entendeu? Então fica difícil aceitar esse tipo de democracia em países com esse sistema. Cara, quer botar uma democracia na Coreia do Sul que tem um nível de escolaridade alta? Porra, a chance de funcionar é muito grande. Agora vai botar uma democracia em países africanos, ou países da América do Sul pobre, ou o Brasil do jeito que está hoje, a tendência é pelo contrário, cada vez mais quem está no poder vai dando mais migalha, vai dando mais bolsa, consequentemente esse pessoal vai votando de volta na gente e a gente vai se perpetuando no poder. Né? Eu entendo bastante o apelo desse argumento. Em um regime, em um contexto ideal, a eleição ela é didática, né? Então, as pessoas, em tese, aprenderiam a cada eleição, o debate evoluiria e nós formaríamos uma massa de eleitores cada vez mais consciente. Então, a eleição é um processo didático, né? Eu quero acreditar ainda que é possível nós
pelo voto, pela consciência das pessoas, nós começávamos a exigir as coisas certas do nosso meio político. Quando Platão fala sobre a democracia, ele expressa essa preocupação, ele tinha uma preocupação muito grande com os sofistas, né? E o Platão era um defensor de que a democracia, que o governo das cidades, né, da polis, deveria ser o governo da verdade e da razão, né? E eles tinham um combate muito forte, iniciado lá por Sócrates contra os sofistas, que eram os defensores da opinião, não da verdade, né? Eles queriam convencer as pessoas da opinião. Então, eles tinham uma preocupação muito grande com os demagogos, com aqueles que convenciam as pessoas pelos argumentos e não pela verdade, né? Então, ele expressa muito essa opinião, está muito refletida na análise que ele faz da democracia, né? Então, eu costumo acreditar na democracia porque as outras formas... A democracia é terrível, mas outras formas de governo são piores. Claro. Então, o que nós temos que ter, na verdade, no Brasil, e é uma coisa que a gente nunca teve, é entender bem a diferença entre república e democracia. É muito difícil as pessoas entenderem essas diferenças. Eu acho que a democracia, no Brasil, ela não está em perigo. A democracia... Quer dizer, agora eu até acho que está mais... Vamos separar as coisas. O que é democracia? Democracia é um conceito difícil de você definir, porque quanto mais você dá adjetivos a ela, mais difícil é você conseguir classificá-la, porque quanto mais adjetivada, mais exceções tu vais encontrar. Então eu prefiro as decisões minimalistas. O Schumpeter, ele dá uma definição para a democracia que me parece a mais minimalista que eu conheço, que é: democracia é a competição livre por votos livres. Uhum. Eu não sei mais se a competição é livre, né? O TSE ali, ele tem complicado muito isso. As bolsas, os TSEs, tudo isso já não é tão livre assim, mas enfim. Já o que é a república? República é o império da lei, mas o que significa o império da lei? Império vem do imperium, né? O imperium da lei quer dizer que não é mais o homem, não é mais um homem em especial que tem o domínio sobre os direitos, mas é aquele acordo existente entre as pessoas materializado na lei, né? Ou convencionado na lei, porque alguns regimes não têm necessariamente a lei, são adeptos do direito consuetudinário, né? Mas, então é o império da lei, né? Nós vivemos sob o regime da lei e isso prevê a separação de poderes. A cidadania contestatória, que eu falava, é impossível você ter uma cidadania, você ter uma república onde o cidadão não pode contestar o próprio governo, né? Porque aí não tem mais o império da lei, né? Se eu não posso contestar é porque eu não tenho acesso à lei, né? Então uma coisa está relacionada à outra. E eu acho que é isso que está mais em risco no Brasil. Se nós tivermos a república, pode até ser monarquia. Por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra é uma monarquia. Uhum. Mas tem primeiro-ministro, né? E é muito mais república do que o Brasil, por exemplo. Porque lá um cidadão, com certeza, ele consegue contestar o rei se ele precisar. Funciona, é uma monarquia, mas é muito mais república. Então o Brasil peca um pouco, eu acho, na sua república, que é na definição dos papéis, no controle do poder, que no Brasil não tem isso. Os poderes, eles estão sempre sugando mais, estão sempre crescendo mais, estão sempre querendo ter mais poder. O que está acontecendo hoje no judiciário é isso, é um buraco negro que está cada vez mais sugando poder para si, é uma massa crítica ali, né? Está cada vez mais entrando em colapso e sugando tudo para si. No Brasil a gente não tem república, a gente não tem essa separação clara, esse equilíbrio claro, né? E aí vai acontecendo essa bagunça que a gente tem hoje, que é o STF anulando um decreto um decreto de sustação de ato, né, que o Congresso aprovou, e nem existe esse poder na Constituição para o STF. Mas o STF faz, assim, e essa é a bagunça da República. Então, essa é a bagunça da República, não é a bagunça da democracia. A democracia é eleição. Isso aqui é a bagunça da República. E o Brasil não tem essas separações claras, né? Tudo meio bagunçado, aí quando tá tudo bagunçado, cada um tem o poder que consegue avocar para si, né? Cada um usa o poder que consegue usurpar para si, né? Eu acho que eu sou um pouco, apesar de não ter vivido, eu sou um pouco
defensor, e mais da teoria, né, do que da prática, da oligarquia, cara. Porque eu acho que quem tem direito a voto é quem produz, cara. E eu vejo isso não só dentro das empresas, dentro das famílias, e isso deveria se refletir para uma sociedade. Afinal de contas, os valores os valores de um país deveriam ser os valores do seu povo, né? Então, se a família, quem produz, dentro da família, quem produz é que indiretamente ou diretamente dá as cartas. Numa empresa também, quem tem a riqueza, que produz é que dá as cartas. Por que num país aí muda o jogo, entendeu? Então, eu acho que é muito fácil quem não produz querer dizer o que fazer com o dinheiro de quem produz. Então, esse para mim é o grande empecilho e muitas vezes é o que causa o grande problema. Porque fica fácil, eu não produzir, o Luiz produz para mim e eu vou dizer, não, eu vou dizer com o teu dinheiro o que a gente vai fazer com o dinheiro que tu produziu e tu tem que aceitar. Isso é socialismo, o nome disso, né? Então, e o Brasil... Querendo ou não, com a carga tributária que a gente tem, com tudo que a gente vive aqui no país, então é mais ou menos assim que funciona. E ainda para piorar a situação, estamos tendo organismos dentro do governo que está dizendo o que fazer, está legislando, né, através da caneta e não através dos votos, né? Então... fica cada vez mais difícil acreditar num sistema de governo desse tipo com as coisas que a gente vem vendo nos últimos 2-3 anos, cara. E para piorar a situação, a gente tem visto esse ano, 2025, o maior êxodo de dinheiro e ricos do Brasil para outros países. Entendeu? E esse é o meu maior receio, porque quem tem o poder de alguma forma, ou monetário, ou de algum outro, para combater o que está acontecendo, hoje no Brasil quem tem dinheiro. E esse pessoal está escolhendo, tá jogando a toalha porque tá vendo o caminho, quem tá batendo de frente, como tu falou, ali, tá indo pra cá, vamos prender, vamos não sei o quê, o cara acaba botando em risco ele, a família dele, em detrimento ao que tá acontecendo no país, e aí o pessoal tá saindo. Então, esse foi o que aconteceu na Venezuela, foi o último passo antes da Venezuela virar o que virou. Eles conseguiram expulsar, eu vou usar uma palavra que é esquerda, a nobreza, ou quem tinha dinheiro, ou a força financeira de trabalho do país, as indústrias, expulsaram e eles tomaram conta do país. Então, cada 6 meses ou um ano que passa no Brasil, eu tô vendo alguma sinalização que, como eu falei antes, que eu vi na Venezuela, entendeu? Que eu vi algumas coisas como eu vi na Venezuela. Na China, a gente um pouquinho, eles têm uma mescla de comunismo com capitalismo, e para eles funciona bem, mas tu vê sinais, entendeu? Aquela não falarei nada, mas haverá sinais. Tu começa a ver sinais, e isso é uma coisa que me preocupa muito se o ano que vem as eleições continuar do jeito que tá. Eu não sei se mais 4 anos desse jeito, de que maneira o país vai sair, entendeu? Acho que o Brasil ainda tem uma diferença com Venezuela e outros países afins, porque no Brasil nós temos uma oposição que estruturada, né, que tem os maiores estados do país, então tem uma capilaridade bacana, né, diferente da Venezuela, que é um país extremamente centralizado, né, o Brasil também mas nós temos focos de contraste, né, de polarização, mas nós temos também um grande centrão no Brasil, que não tem nenhuma... Eles não têm não tô aqui tecendo nenhum tipo de elogio moral a eles, nada disso. Mas nós temos um centrão que vive de parasitar a vaca. Isso, nunca saiu, né? Então, eles não podem deixar a vaca morrer também, né? Então, quando a vaca tá indo pro brejo, eu acho que esse pessoal acaba pulando fora e reagindo. Acho que aconteceu isso no governo Dilma II, quando eles pularam, quando fora, eles viram que o negócio ia pro brejo, e se a vaca morrer, eles não tem mais o que parasitar, né? Mas o meu único receio é o centrão ser a historinha que tu contou antes.
Ele, não é comigo, é com o outro, é com o comunista, é com isso, com aquilo, até que chega a vez dele e ele já não tem mais a quem recorrer, entendeu? mas- E aí foi. É uma loucura, cara. Eu tenho. Eu, quando as pessoas me perguntam se eu acredito no Brasil, eu digo que eu tenho fé, né? Não, e fé é uma questão de você acreditar sem ver, né? Então, por evidências, eu não vejo mesmo, assim, né? Eu tenho fé, é diferente, né? Acredito que, bom, um dia isso aqui vai mudar e eu quero estar aqui poder ajudar, né? Mas não é por evidência, né? Não é por evidência que eu acredito. Eu não sei o que vai acontecer, eu sei que é importante nós termos valores claros e não mudarmos conforme o vento, né? Vai chegar uma hora em que a nossa opinião vai ser necessária, nós precisamos, e líderes se fazem justamente... Não são os momentos fáceis, né? são os momentos difíceis. É muito fácil todo mundo estar naquela direção e você só gritar mais forte no meio da turma. Vamos nessa direção mesmo, né? O difícil é você defender aquilo que é o correto quando todos estão indo para o outro lado. Eu ontem acabei de ler uma biografia de uma pessoa que eu tô extremamente apaixonado por ela, pela história dela, que é Paulo, né? E eu gosto demais, eu vi que tem diversos livros de liderança. Penso que eu tenho que ler um livro sobre Paulo, porque um líder impressionante e que moldou o mundo em que nós vivemos hoje. Eu até postei isso no meu Instagram, assim, lendo a biografia dele, eu percebi como que eu sou governado pelo mundo que ele criou e nem sabia. E nós somos, na verdade, né, governados por filósofos e teóricos mortos, né? É muito louco isso, porque, mas eu nem conheço tal. Não tem problema, mas ele criou o mundo e você é governado por ele. Você pensa o que ele teorizou lá atrás. A gente nem sabe, né? E ele era malquisto chegou um determinado momento na vida dele, que ele era malquisto por todo mundo, que todo mundo estava indo numa direção, e ele dizia, gente, vocês estão tudo errado. É pra cá. Não anda com esse cara fala umas coisas esquisitas, umas coisas esquisitas. Não, gente, é pra lá. E de forma inabalável, ele defendeu o que estava no coração dele, a revelação que ele tinha. Ele nunca mudou, mas o mundo cristão, primitivo, original, veio até ele. Então, e aí... ele estava certo, e é isso aqui. E aí as cartas deles se tornaram provavelmente os documentos mais influentes dos últimos 2000 anos. Então, mas o mundo veio até ele. E ele se tornou, ele ficou ali como uma coluna inabalável, porque ele acreditava em princípios que estavam muito claro para eles. Eu acho que o importante que a gente tem que fazer nesse momento de vista é isso, é ser coluna, né? Eu acho que é interessante essa questão que tu trouxe do líder, né? Tu usou o exemplo do Paulo. Paulo, ele tinha antes dele, ou durante e antes dele, tinha toda uma estrutura através de Jesus e tal. E eu queria trazer nessa época do vídeo que a gente acabou de ver aí no início, teve também uma estrutura que terminou em Alexandre o Grande, que foi um dos maiores conquistadores da época, com certeza, quiçá de toda a humanidade até hoje que se tem história. Então, assim como Paulo, que teve líderes antes para trazer ele, Alexandre também foi aluno de Aristóteles, que foi aluno de Platão, que foi aluno de Sócrates. Então, olha a linhagem. E aí se gerou esse líder. Não foi do dia para a noite, foi se construindo a ideia lá no início, essa ideia foi maturando e trazendo gentes cada vez mais fortes até chegar numa superpotência construída por Alexandre. Cara, essa ideia hoje... eu não consigo traçar uma linhagem hoje no Brasil, alguma coisa, ao menos 10%. Nossa pobreza no Brasil é uma pobreza de ideias, né? O Brasil, o Mário Vargas Llosa, ele diz que a América Latina é o cemitério das ideias mortas, né? Quando as ideias ficam bem velhinhas no resto do mundo, elas vão morrer aqui, né? E é isso, o Brasil é um país extremamente empobrecido em termos de ideia, cultura, tudo, assim. Dos anos 50 para cá, 60 pra cá, em literatura, salvo algumas pouquíssimas lições, nada se produziu. No campo das ideias, nada se produziu. No campo da filosofia, pouquíssimas lições, assim, pouquíssimas lições. Temos muita gente vai me matar, mas eu acho fantástico, né? Ou temos um Olavo que trouxe ideias novas, que conseguiu
não ideias necessariamente novas, mas conseguiu contestar muita coisa. Nós temos um Guilherme Melchior, nós temos um Roberto Campos na política, não o neto, o vovô, né, que é o Roberto Campos original. Pouquíssima gente conseguindo ver essa loucura, esse deserto de ideias que o Brasil tem, né? Então a nossa pobreza é intelectual, é de ideias. O Mário Ferreira dos Santos, lá atrás, escreveu A Invasão dos Novos Bárbaros, né? E ele apontava isso também, né? A gente... O América do Sul e o Brasil como um todo tem essa imagem. E mudar um país não é difícil. Mudar um país não é difícil. O difícil é mudar as ideias. Exatamente. Isso, pô. Menos de um ano. O que ele fez. Eu queria até... Desculpa te interromper, Rafa. Eu queria voltar um pouquinho pra Floripa, né? Porque a gente até... Só antes de entrar nesse assunto, pra não sair aqui, só uma ideia. O próprio Clóvis de Barros, uma vez na Europa, disse isso, cara, eu tava numa coisa de filosofia na Europa e o filósofo me perguntou, tu é filósofo? Sim. Da onde tu é do Brasil? O cara falou pro Clóvis de Barros, o Brasil tem filósofo? Mano. Exatamente o que nós estávamos falando agora. Nós não temos, nós temos professores de filosofia. Exatamente. Então, muito diferente. Exatamente. Vai lá. Cara, assim, eu queria falar um pouquinho de Floripa rapidinho, né? Claro, até um pouco, né? E eu queria ver contigo, porque recentemente esse ano tu foi secretário da Assistência Social, acho que foi, como a gente até conversou nos bastidores aqui, né? Que pra mim fez um excelente trabalho, mas, né? Eu queria ver contigo, por todo esse tempo que tu passou, né? Dos teus vídeos ali, do pessoal de rua e tal. Qual foi a tua maior dificuldade desse pessoal, né? Deles ali? E se teve algum morador de rua ou algum que aceitou realmente trabalhar, não aceitou, ninguém queria? Qual foi a tua maior dificuldade e qual foi o teu aprendizado com isso? Pô, bom, eu não caí de paraquedas nesse tema. Eu, há muito tempo atrás, durante anos, eu servia a sopa do domingo, era eu que fazia. Então, era um tempo de mais juventude, né? Quando a gente é mais jovem, nós julgamos o que nós fazemos mais pelas intenções do que pelos resultados. Então, eu fazia isso. Mas eu amadureci e eu vi que os resultados daquilo que eu estava fazendo não eram positivos. Eu estava sendo cúmplice da destruição alheia, né? Comecei a estudar muito sobre como o mundo lidava e as causas do problema e cheguei à conclusão que, sabe, esse deserto de ideias do Brasil também existia também no meio da assistência social no que se refere a pessoas em situação de rua. Só tínhamos um campo debatendo o tema pessoa em situação de rua e o restante, só um campo só. Então, o nosso campo perdia por WO, porque não tinha ninguém falando, produzindo nada. Nós tínhamos só pessoas do mesmo espectro político, do mesmo viés cognitivo, do mesmo viés analítico, todos defendendo coisas muito parecidas e com as mesmas cegueiras. Todos dizendo que pessoa em situação de rua existe por conta de desigualdade, de falta de oportunidade, de desemprego. E isso tudo me estranhava muito, porque eu comecei a analisar, por exemplo, os dados de crescimento de pessoas em situação de rua. E aí eu vi que, na verdade, a população em situação de rua é um problema relativamente recente no Brasil. Esse número explodiu nos últimos 15 anos. Nos últimos 15, 20 anos explodiu esse problema. Mas peraí, se o problema é econômico, se o problema é de desigualdade, por que o Brasil hoje tem 200 vezes mais moradores de rua do que tinha em 1990, quando nosso PIB per capita era 1/3 do atual? Em 1990, nosso PIB per capita era $2.500. Hoje é de $10.000. Então por que nós temos mais moradores de rua hoje? Por que não tínhamos naquela época, né? Peraí, não deve ser. Não deve ser desigualdade, não deve ser problema econômico, então deve ter mais coisa. Se o problema é desemprego, por que então regiões que têm pleno emprego, como Florianópolis, concentram o maior número de pessoas em situação de rua? Por que o Sul e o Sudeste tem 64% das pessoas em situação de rua, enquanto o Nordeste tem só 14%? Porque a população de rua está nas regiões mais... Elas estão concentradas nas regiões mais urbanas e mais prósperas. E muitos nem são daqui. 87% não são de Florianópolis. Então por quê? Porque não é desigualdade, não é falta de oportunidade, não é economia. Pessoa em situação de rua
existe por um motivo. Dependência química. Dependência química. Só que você é capaz de ficar 3 horas, 4 horas em um debate dessa turma maluca da esquerda e você não ouve ninguém falando sobre dependência química. Eles ficam 3, 4 horas discutindo sobre pessoas em rua e ninguém fala sobre dependência química. Sabe por quê? Pela estrutura cognitiva que o pensamento deles, que a análise da realidade deles foi criada. O que eu quero dizer com isso? Eles aprenderam que a analisar o mundo de uma forma dialética, um conflito entre forças oprimidas e opressoras. Então, qualquer assunto que eles olham, eles não conseguem reconhecer o indivíduo. Eles só conseguem reconhecer as forças. Eles não reconhecem o indivíduo, o Bruno. Eles não fazem isso. Eles fazem forças. Então, se nós temos um problema social, ele só pode ter acontecido por um conflito de forças. Uma força opressora e uma força oprimida. Então, temos pessoas nas ruas, ok, sabemos quem são os oprimidos. Mas por que os oprimidos são oprimidos? Porque alguém está oprimido. Então, o que é o opressor aqui? É o modelo capitalista. São as forças de mercado. É a falta de oportunidade do mercado. É esse nosso sistema que exclui, que manda as pessoas para ali. Elas não conseguem reconhecer. Elas têm uma dificuldade cognitiva mesmo, de reconhecer o indivíduo. Como não conseguem reconhecer o indivíduo, não conseguem reconhecer a responsabilidade individual. E o verdadeiro motivo de ele estar ali. As escolhas de cada um. Então eles não reconhecem que alguém pode estar nas ruas porque é dependente químico, porque isso implicaria em ter que reconhecer que aquela pessoa é responsável pelos próprios atos. Que ela está ali por uma série de escolhas erradas que ela tomou e teria que reconhecer o indivíduo. E aí isso quebra totalmente a forma de análise do mundo delas, de analisar sempre forças em choque. Elas não conseguem analisar que a vida é constituída por escolhas individuais. Não, são forças em conflitos. Então elas não conseguem. Por isso que é um debate maluco. Você vai numa audiência pública que esse pessoal propõe, eles ficam 4 horas e não discutem dependência química. Então a maior dificuldade, na verdade, é convencer. Primeiro, é lutar contra essa turma e convencer as pessoas das reais causas do problema, que são escolhas erradas dos indivíduos que estão nas ruas. Então é muito difícil convencer as pessoas disso. Dentro da prefeitura, a minha maior dificuldade foram agendas conflitantes, né? Ou seja, na ausência de um líder, nós não tínhamos um líder, o prefeito ele estava muito envolvido em outras coisas, então ele não tinha tempo para liderar. Nós tivemos 4 reuniões só com ele em 6 meses, então ele não tinha tempo para liderar. Na ausência de um líder, cada secretário fazia o que queria. O que achava melhor. Melhor, não fazia, né? Por exemplo, a Secretaria de Saúde, que é uma secretaria, talvez a principal, quando se trata em pessoas que estão na rua, simplesmente ignorava o tema. Ignorava. Não estou falando assim, ligava pouco. Eu tô falando ignorava o tema. Não dava atenção. Não dava. Zero. Isso não é uma pauta na Secretaria de Saúde. Entendi. Aí tá. Aí ficava para a Secretaria de Assistência Social. Mas a Secretaria de Assistência Social não faz internação, por exemplo. Sim. Não é função da assistência social. Então nós ficávamos sem ferramentas. E já a Secretaria de Segurança, também, por conflitos, fazia lá o negócio, o que eles achavam que tinha que fazer. Muitas vezes era nada. E eles não... Por exemplo, para você lidar com pessoas que estão de rua, você precisa que a Secretaria de Segurança faça fiscalização 2, 3 vezes por semana em Ferro Velho. Fiscalize quem que está comprando no centro da cidade hoje. Agora às 5h30 vão chegar 2 caminhões lá no centro da cidade, eu digo o lugar, e eles compram furto, descaminho, objeto sem procedência, eles compram tudo. Todos os dias fazem isso, eles chegam lá e essas pessoas vão lá, levam tudo que elas catam, que elas roubam, entregam e trocam por dinheiro e vão ali no morro que é do lado comprar crack. Continua. Então a Secretaria de Segurança teria que fazer isso. Não faz. Então não há essa coordenação. Existe. Eu não aceito essa história de problema é um problema do mundo todo. Não é. É um problema de lugares permissivos. Onde não há regras claras e onde, mais que isso, não há o enforcement, né? A aplicação dura da lei. O caos. Balneário Camboriú teve isso. A prefeita em Balneário Camboriú chegou e falou: aqui tu não vai ficar. Pior que isso é o poder público ou o poder ainda
criar leis ou frouxar as leis, como estão permitindo com o uso de droga agora, com o crack. Então, além de não ter quem vá fiscalizar e restringir, ainda a lei é branda para esse tipo de situação. Essa questão do crack é uma das questões mais surreais que eu já vi. E assim, penso que o Brasil mudou nesse aspecto, isso não aconteceria hoje. Mas, quem está nos acompanhando sabe que o crack é liberado no Brasil? Não é virtualmente liberado. Eu não tô brincando. O consumo é liberado. Até 2006, quem fosse pego em flagrante usando crack, recebia de 6 meses a 2 anos de prisão. 2006, a lei 11.343, de autoria do governo Lula, mudou a lei, ou melhor, aprovaram a lei 11.343, e o artigo 28 hoje prevê como pena para quem for pego em flagrante usando crack, uma duríssima advertência verbal. Uma repreensão. Cara, assim, ó, Então, aí não é à toa que nós temos tantos moradores de rua hoje. Entendeu? Assim, então, liberamos. E assim, ó, meu escritório fica na rua, né? Que na era Vascalaro, Toque do Estreito. E esse tempo atrás, era um sábado, inclusive, a câmera minha da frente, que tem, depois de um determinado horário, tem um movimento, né? Aí, meu celular em movimento, eu falei, caramba, o que foi feito? Foi um cara ali. E eu vi que ele não tava dormindo, ele tava agitado. Eu falei assim, cara, eu vou passar lá, porque algum problema tem. Cheguei lá, o cara tava num cantinho aqui, ó, injetando. Meu Deus. Eu olhei assim, quem tá fazendo aí, cara? Ele saiu assim, falei assim, saiu falando, nem ele sabe que tá falando a verdade, né? Falando em línguas. Falando em línguas, falando umas 10 línguas ali. E daí pegou e saiu, eu falei assim, cara, sai daqui, aqui, né, tem trabalho, isso aqui, vai, aqui o pessoal trabalha, sai daqui e tal. Ele saiu, né, nunca mais vi ele ali. Só que assim, ó, quase todos os dias tem um morador de rua dormindo lá. E é sempre um diferente. Não é o mesmo. Então, assim, é o mesmo cara que tá ali, o mesmo já que tá ali. Não é. Assim, isso, cara, assim, ó, não é só dormir e sair. É tudo sujo. A gente tem que ficar ali lavando, fazer. A prefeitura é contra, mas não vai lá limpar a minha calçada porque um morador morou lá, entendeu? E no Brasil, nós somos um país permissivo demais. Nós somos um país muito zoeira. Aqui, poxa, você vai nos Estados Unidos, na maior parte das cidades você não vai poder beber na rua. Aqui, bebe, droga na rua, tranquilo, né? A Hungria botou na Constituição. É crime dormir nas ruas. É crime, não pode. Ponto. Por que a gente permite? Por que a gente acha normal alguém dormindo nas calçadas, assim? Para isso, gente. Parem de muito permissivo. Aqui no Brasil, a gente... E pior que isso, né? Nós estamos matando pessoas. Ali no centro, a Pompa, ali no redor da 15, uns 8 comércios que vendem corote. É uma cachaçinha barata lá que eles tomam lá. Por que a gente permite esse tipo de coisa? Olha só, trabalho ou corote? É isso. Eu sou um grande defensor da liberdade econômica, mas em espaços públicos nós precisamos de regras de convivência. Respeito também. E até porque a tua atitude num espaço público tem externalidades que me atingem. Então nós precisamos de regras. E o Brasil é um país super permissivo. A Suprema Corte Americana acabou de decidir alguns meses atrás que é legal as cidades proibirem pessoas de ficarem nas ruas. Mesmo que cada cidade decide. Aqui no Brasil, o nosso STF decide ao contrário. Exatamente. Ele vê pessoas... Não tô brincando. Isso que eu falar não é brincadeira. É a decisão do STF. O STF decidiu, através da DPF 976, de que se tiver pessoa dormindo na rua e não tiver abrigo para elas, o governo tem que dar barracas. Então... Não é possível, né, cara? Tô brincando. Então é isso. Então, assim, o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. É isso que eu estava falando antes. É dar poder para essas pessoas que não produzem decidir sobre o que fazer com o nosso dinheiro. Sim. Eu pergunto para 100% das pessoas que eu perguntar, 90% vão dizer que acham essa ideia um absurdo. Das pessoas que produzem, de saber que está comprando barraca com meu dinheiro para dar pro cara que está dormindo na rua, vão achar um absurdo essa ideia. Sim. Só que quem decide isso é justamente quem não produz. É o que eu estava falando antes. Exatamente. Então, esse tipo de situação aí faz com que... É desesperador, né? E o Brasil vai só piorar. E cidades como Florianópolis, mais ainda, porque Florianópolis é o maior polo atrator de pessoas em situação de rua no sul do país. Bruno, a gente tá indo pros finalmente aí, né? Por causa do tempo. Eu queria que tu... tem alguma coisa que você gostaria de falar pro público que tá assistindo, né? Alguma... Fora o que a gente já conversou, mas alguma dica, sei lá, alguma que tá no teu coração e que tu tenha
pra falar com o pessoal, eu queria que tu finalizasse aí com... Não dê esmola. Leia sobre Paulo. A biografia é bem bacana. Não, gente, foi bom demais conversar com vocês e eu acredito assim, como eu falei, eu tenho fé, né? Não sei nem, eu não tenho evidências de que o Brasil tá melhorando ou vai melhorar, mas tenha fé, assim, e seja coluna, né? Seja firme em princípios, né? As pessoas, às vezes, no Brasil têm lados, né? E aí, quando as pessoas mudam, às vezes, e aí quando as pessoas mudam de princípios para não mudar de lados, às vezes, né? Eu prefiro ter princípios, né? Então, tenha princípios também, nós precisamos disso. E a mudança, quando a gente pensa em mudar, né? Esses dias veio um sujeito que me parou em algum lugar. Ô, Bruno, eu quero ajudar a política, quero fazer a diferença. Como é que eu faço? Como é que eu faço, assim? Mas eu não quero ser candidato, mas como é que eu posso fazer para ajudar, assim, grandes planos? Falei, cara, mas se a mudança começa no teu entorno, bicho. Se envolve na tua associação de bairro, no consegue da tua região. Participa. As pessoas pensam, não, vá para Brasília, muda as coisas. Não, cara, muda aqui no teu entorno, convence as pessoas, pega 2 pessoas, convence de boas ideias. Eu acompanho política desde 2001, quando eu li a notícia da morte do Roberto Campos. Por isso que eu gosto tanto dele, assim, porque eu conheço muito ele, eu entrei na política por causa dele. Então, e desde 2001, eu vi que um interesse muito maior das pessoas em política, né? E é isso, continuem falando, continuem convencendo as pessoas do entorno, das ideias certas, que nós vamos mudar pelas ideias desse país. Boa. Eu não queria falar alguma... Mas não dê esmola mesmo e leia, Paulo, vale a pena, viu? É verdade. Eu queria agradecer, né, a tua presença, o tempo que tu teve de vir aqui, né, bater um papo com a gente. A gente sabe que o nosso dia a dia aí é bem corrido, o teu é, né, frenético aí, e tu teve esse tempinho aí, né, pra gente. Eu queria que só colocasse na tela aqui o Instagram do Bruno, por favor, pra quem não segue ele ainda, por favor, ali, ó, Bruno Souza .sc, Souza com Z. Isso. Quem quiser, né, aproveitar que não segue, não conhece o Bruno, por favor, sigam ele lá também. E tem a gente também do Cast Oficial, sigam também a gente. Nós estamos em todas as plataformas digitais, YouTube, Facebook, Instagram, Spotify, todas as plataformas digitais a gente está lá. Então quem quer escutar um pouquinho de um podcast, esse bate-papo no carro, também pode escutar através do nosso Spotify. É isso aí, certo? É isso aí. Fechou. Obrigado, gente. Um abraço. Valeu.